caso surpreendente. O Landon aborda essa garota e pergunta o nome dela. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo para casa, que é logo ali na frente. Ele fala que não quer tomar muito tempo dela, mas ele precisa dizer que ele achou ela muito bonita e que gostou do estilo e do cabelo dela, e que ele acha que eles deveriam sair algum dia desses. Ela diz que não e fala que está bem do jeito que está. Então ele pergunta o que ela quer dizer com isso. E como ela diz que não, ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ele é um fofo, mas que ela tá bem. Ele fala que já que ela acha que ele é um fofo porque ela não deixa rolar e pede o número dela. Ela fala que foi um prazer conhecê-lo, mas que ela precisa ir para casa dela. Ele fala que tudo bem e deseja para ela uma ótima caminhada. Ela bate no vidro do carro e ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que lamenta muito em ter falado assim com ele. E já ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele pergunta o que ela estava dizendo. Ela pede desculpas por ter falado assim com ele. Ele fala que tudo bem e diz para ela que o nome dele é Landon. E quando ele pergunta por que ela resolveu mudar de ideia, ela fala porque ele parece um cara legal. Ele pergunta como assim, já que ela nem conhece ele. Ele fala que ela é muito bonita e pede para ela dar uma volta. Ele fala que com certeza isso que faz qualquer um mudar de ideia. Ele fala que está com fome e que vai procurar um bom lugar para comer e pergunta se ela quer ir com ele. E ela acaba aceitando almoçar com ele. E dentro do carro ele fala para ela que ela só mudou de ideia depois de ter visto o carro dele. E como ela fala que não é verdade, ele pergunta então qual é a verdade. Ela fala que sentiu no coração dela que ele poderia ser um cara legal e que deveria dar uma chance para ele. Ele fala que não acredita nisso e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela fala que não está conseguindo sair do carro e já ele fala que é só puxar a maçaneta. E termina desejando para ela um ótimo dia. O Nate aborda essa garota e pergunta como ela vai. E depois de dizer que ela tá muito linda, ele pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo para casa de uma amiga dela, então ele se apresenta para ela. Ele fala que é um prazer conhecê-la e que gostou das unhas dela. Ela agradece o elogio e fala que fez na parte da manhã. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não, ele pergunta como uma garota linda como ela ainda não tem namorado. Então ela responde dizendo que nem ela mesma sabe porque ela ainda não tem um namorado. Ele fala que talvez ele possa resolver esse problema dela e pergunta se ele pode pegar o número dela. E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para almoçar com ele e fala que só precisa deixar o amigo dele em casa. Mas assim que o Nate sai com o carro, aparece o carro de polícia com a sirene ligada. Assim que o policial aparece, ele pede para o Nate sair do carro. Ele pergunta para o Nate se tem alguma coisa dentro desse carro que ele deveria saber, mas o Nate fala que não. E assim, de repente, o amigo do Nate sai correndo. O policial pergunta para o Nate se ele pode saber por que o amigo dele está correndo. E em seguida passa um rádio com a descrição do amigo do Nate. E pergunta para a garota de quem é a farinha que eles encontraram no carro, se é que você me entende. Ela fala que não sabe como isso foi parar ali. E como ela começa a gaguejar, ele fala que só precisa saber se é dela ou se é do Nate.
E como ela fala que a bolsa é dela, eles acabam algemando ela. O policial fala para o Nate que dessa vez ele se deu bem, já que ela confessou que a bolsa é dela. O Nate pergunta o que ela está fazendo e de tanta raiva ela prefere não falar nada. O Nate pede desculpas para ela e pergunta se ele pode falar com ela rápido. O Nate pergunta o que ela está fazendo e ela fala que só disse que a bolsa era dela, mas que também não vai entregar ninguém. Então o Nate fala para ela que ela pode pegar até 20 anos. E depois que ela diz para ele que ela vai precisar de um bom advogado, ele acaba contando para ela que tudo não passava de um experimento social. E depois de tirar as algemas dela, ele dá um abraço nela. Ele pergunta se está tudo bem com ela. E já ela pergunta se eles ainda vão almoçar juntos. E o Nate fala que com certeza vai almoçar com ela. Esse vídeo começa com o Nate falando pra essa garota: "Caramba, você é muito linda, e aí, como vai?" E como ela fala que não entende, ele fala que ele disse que ela é muito bonita. Então ela responde dizendo que isso ela entendeu, o que ela não entendeu é porque ele está falando com ela. Ele pergunta o nome dela e fala que o nome dele é Nate. E ela dá um bom dia pra ele de uma forma tão irônica que não fica nenhuma dúvida que ela não tem nenhum interesse em conhecer o Nate. Mas assim que ela vê o carro dele, ela decide voltar e pergunta para onde ele vai. Ela pergunta se esse é o carro dele, e ele fala que a chave está na mão dele. E num tom de brincadeira, ela fala que esse carro não deve ser dele. Ele pergunta se ela precisa ver ele abrindo a porta do carro e pergunta também se ela tá jogando com ele. E como ela decide voltar, ele pergunta para onde ela estava indo. Então ela responde dizendo que ela estava procurando algum lugar para almoçar. Ele pergunta se ela conhece um bom lugar para comer, e ela fala que conhece um restaurante muito bom. Ele pergunta o nome dela e fala que ela nem sequer quis dizer o nome para ele. E depois que ela fala o nome dela, ele pergunta se ele pode almoçar com ela. E como ela diz que sim, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não tem namorado, então ele pergunta como uma garota bonita como ela ainda não tem namorado. Ela fala que talvez seja porque ela mora pouco tempo ali na cidade. Então ele pede o número dela, mas como ela fala que está muito quente, ele fala que talvez seja melhor se ela entrar no carro. E dentro do carro ele fala que ela é muito linda, mas que também é interesseira. E diz que ele não gosta de interesseiras. E fala que sendo assim, provavelmente vai ser melhor se ela sair do carro dele. Ela diz pra ele ter um ótimo dia e ele fala pra ela ter um ótimo dia também. E nesse momento ele fala pra ela ter uma ótima caminhada. E ela termina dizendo que ele já pode ir embora com esse carro alugado. E já ele fala que esse carro é dele mesmo. Holanda aborda essa garota e fala pra ela: "E aí, meu amor, fala pra mim qual o seu nome?" Ela fala o nome dela e diz que é um prazer conhecê-lo. E já ele fala que ela é muito linda e pergunta pra onde ela vai. E depois que ela fala que estava indo pra casa da amiga dela, ele pergunta da onde ela veio. E ela diz que está vindo da academia. Ele fala que tá valendo a pena porque o corpo dela é muito bonito. Ele fala que é novo na área e que ainda não conhece ninguém, e em seguida pede o número dela. Mas ela responde dizendo que ela não sai dando o número dela assim. E como ele pergunta por quê, ela fala porque ela não conhece ele e também porque ela não quer. E ele ainda faz mais algumas tentativas, mas ela diz pra ele que realmente não está interessada. Então ele dá um bom dia pra ela e caminha na direção do carro. Assim que ela vê o carro dele, ela decide voltar e pergunta se esse carro é dele. Ele agradece o elogio e ela fala que gostou muito do carro dele. E depois que ela pergunta para onde ele está indo, ele fala que está procurando algum lugar para almoçar. Ela fala que conhece um ótimo lugar e que pode mostrar o lugar para ele. Então ele responde dizendo que ela acabou de deixar claro que não estava interessada. Ela fala que sabe disso, mas que pensando bem ela acha que deveria experimentar algo novo.
Ele fala que entende, mas que parecia que ela não estava interessada. Ela diz que simplesmente ela é muito seletiva na escolha dos amigos dela. Ele fala que entende e pergunta se realmente ela quer almoçar com ele. E como ela diz que sim, ele fala para ela entrar no carro. E já dentro do carro, ele fala que ela só decidiu sair com ele depois de ter visto o carro dele. E depois de dizer que ela é uma interesseira, ele pede para ela dar um fora do carro dele. Ela pergunta se realmente ele quer que ela saia, e ele diz que sim. Ele fala que ela precisa ir para casa e pensar se o que ela fez hoje foi certo. Ela pergunta se ele tá falando sério. Ele fala que ela precisa ir para casa e repensar a vida dela. E já ela diz para ele que ela vai sair do carro, mas que ele vai se arrepender. E ele pede novamente para ela dar um fora do carro dele.